discutir com vocês sobre um tema que se chama O Beco Sem Saída. Esse registro que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos de 1 a 12. O beco sem saídas. É mais ou menos o que eu faço quando eu não sei o que fazer. Né? O texto diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos destes em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu vi certa vez uma história, e talvez os acadêmicos aqui da igreja conheçam essa história, né? E cabe um pouquinho bem do que a gente quer falar aqui nesta manhã. É a história de Albert Einstein, que certa vez ele tinha que fazer muitas palestras e aulas na região de muitos estados lá na Norte América, e ele foi convocado a dar uma aula em Washington. E dar uma aula muito, assim, do que ele já falava há muito tempo na sua área de física, matemática, e todos estavam esperando que ele fosse lá, e realmente ele foi. E enquanto ele estava indo para dar aquela aula, ele comentou com seu motorista que ele não estava em condições de dar aquela aula. Ele estava muito cansado de tantas palestras que havia feito na sua época. Naquele dia ele estava muito indisposto. E o motorista então olhou para ele e falou assim: mas, senhor Albert, é o seguinte, eu posso dar essa aula para o senhor. O senhor fique tranquilo,
E quando chegaram naquela universidade, eles pararam o carro nas proximidades e ele trocou a roupa, disse que é uma história que é contada sobre Albert Einstein. Trocou a roupa com o motorista e ele foi para o lugar do motorista e foram para aquela aula magna, naquela famosa universidade. E quando chegaram, eles desceram e o motorista vestido de Einstein, porque ele disse que naquela época ninguém o conhecia naquela região, e entraram no auditório cheio, e o Einstein disse para o motorista, mas ali vão estar professores renomados, doutores, você vai dar conta disso? Ele não pode deixar. Quantas vezes que eu ouvi essa aula do senhor, eu tenho ela na cabeça, eu sei tudo, sei, pode, vai, tranquilo. E eles foram. O Einstein sentou no último banco e aquele motorista foi lá para frente para dar a aula. E ele começou a ministrar a aula, falou durante 1h30 naquele evento. E quando ele terminou, estavam todos muito satisfeitos no auditório e das pessoas que estavam naquele auditório pediu a palavra. E era um dos acadêmicos mais conceituados e perguntou àquele motorista que estava dando a aula, escuta, o senhor explicou sobre esta teoria, aquela teoria e tal, mas eu não entendi muito bem. O senhor poderia me dar um esclarecimento melhor sobre isso? E o motorista, num dado momento, ficou num beco sem saída. Né? E ele deu um soco em cima da mesa e disse assim, eu não acredito que o senhor está me fazendo essa colocação, me fazendo essa pergunta. Isso que o senhor está querendo que eu responda é tão fácil, eu queria chamar o meu motorista lá atrás e ele vai virar aqui à frente, ele vai responder com tranquilidade essa pergunta. E o Albert Einstein saiu bem, meio que disfarçado, e foi à frente e ali fez a explanação e todos ficaram de boca aberta, assim. E vendo aquela situação, o motorista perguntou, mais alguém tem alguma pergunta? E todos ficaram calados, ninguém mais queria fazer perguntas, né? E ele disse, se vocês quiserem, meu motorista vai responder. Mas ninguém fez mais perguntas e ele terminou ali a palestra. Bem, estou contando essa história para a gente pensar um pouco, não é? Nessa expressão beco sem saída. O que é um beco sem saída? Ele tem seu significado nos nossos dicionários aí como uma situação de muito difícil resolução. Você já ficou num beco sem saída? Para onde que eu vou? Não sei, será que eu vou para cá? Se eu for para lá? Eu não sei. Então, beco sem saída é como um impasse, é como um apuro que você passa na vida. É como uma dificuldade, uma enrascada. Você já entrou em alguma enrascada? Às vezes a gente não quer entrar, mas de repente você se vê numa situação difícil. E eu vi que um dos sinônimos de beco sem saída uma das colocações que nós poderíamos fazer é uma sinuca. Eu fui procurar saber o que é de fato sinuca. Isso a gente vê na linguagem de quem joga bilhar. Né? E diz que tem uma jogada que se chama sinuca de bico, que consiste no fato de que o adversário esconda a bola, ele tem que encaçapar atrás das outras bolas. E fica numa situação impossível de se chegar naquela bola para se jogar na caçapa. Isso é o que eles chamam no jogo de bilhar de sinuca de bico. Os grandes profissionais dizem que conseguem tirar a bola dessa situação, mas é uma situação muito difícil.
E aí a gente pode perguntar, será que em algum momento da nossa vida nós já ficamos numa sinuca de bico? Nós, olha, não tem passagem, não sei por onde eu vou entrar aqui. Esta história que nós acabamos de ler aqui sobre o rei Josafá é uma história que configura muito bem esta situação difícil, esta enrascada, este grau de dificuldade tão grande que ele passa. Josafá está encurralado. Os adversários vieram sobre ele. Eram povos que, quando eles saíram da terra do Egito, Deus estava entregando a terra prometida para eles, e eles foram conquistando aqueles povos através da guerra, e foram devastando, e Deus foi abençoando e dando para eles a vitória. Mas quando chegaram nestes povos, os moabitas e os edonitas ali, o que aconteceu? Deus falou, não entrem nessa terra. E eles passaram. Não é para entrar, Deus mandou, não é para entrar, não entraram. E foram embora. E neste episódio que a gente lê, nós vemos que tinham 3 povos que estavam, na verdade, unidos. Eram os povos de Edom, eram os moabitas e eram os povos do Monte Efir. Se uniram milhares e milhares do exército desse pessoal e cercaram, que agora eles decidiram que iriam tomar a terra que Deus havia prometido a Josafá e ao povo de Israel, que ia dar para eles. E esses povos vêm e eles falam, não, vocês não nos mataram lá, nós agora vamos tomar e conquistar a terra de vocês. E eles partem e cercam Jerusalém, cercam a região de Judá, cercam aquele grande exército de Josafá, mas que não era tão grande assim, porque os outros eram milhares e milhares. E Josafá agora se vê numa situação difícil. Josafá não sabe para onde ir. Josafá vê que o seu poder bélico é muito pequeno diante dos grandes exércitos que estavam se configurando contra ele. E ele começa a pensar para onde que eu vou, que saída terei. E ele faz uma coisa inédita, a meu ver. Naquele desespero, o texto diz que ele ficou com medo. Não sabia o que fazer. O quadro era caótico. E então ele decide tomar uma posição, e esta posição de Josafá não era aumentar o material bélico dele, não era, ele não tinha mesmo como fazer isso naquele momento, naquela situação difícil. Ele não tinha como aumentar os seus exércitos. E o que fazer? Josafá toma a decisão mais maravilhosa que alguém pode tomar quando diz que crê em um Deus que pode todas as coisas. E ele decide, então, diante de Deus, está lá no capítulo 20, o versículo 12, ele diz, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diante desta situação desesperadora de Josafá, ele admite a sua incapacidade. Ele reconhece que não sabe o que fazer, mas ele põe os olhos em Deus. E neste episódio, nós tiramos algumas lições para a nossa vida. A primeira lição é que quando você estiver num beco sem saída, você precisa fazer algo que Josafá fez. E que às vezes a gente tem só no campo teórico. Josafá buscou a Deus em oração e jejum.
2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele começou a orar a Deus. A quantas você ora a Deus para solucionar questões difíceis na sua vida? Questões onde você olha, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento com o filho, seja uma circunstância no trabalho, seja uma questão de uma dificuldade financeira, seja uma questão de desemprego. Como que você se comporta diante das situações da vida? Josafá se viu apertado, ele vê um momento da sua vida que ele não sabe o que fazer, num beco sem saída, e ele então faz movimentos na direção de Deus. O que me resta é buscar a Deus. O que me resta é orar a Deus. O que me resta é dirigir a minha voz àquele que pode. Muitas vezes os problemas vêm, as dificuldades parecem que são uma tsunami nas nossas vidas, uma avalanche que toma conta, e nessas horas, os nossos recursos, às vezes, são absolutamente insuficientes. E para enfrentarmos algumas situações da nossa vida, nós precisamos nada mais, nada menos do que recorrer a Deus em oração. Nós precisamos nada mais, nada menos do que colocar a nossa vida em oração a Deus. Pedir socorro. A oração e o jejum são recursos, sabe o quê? Sobrenaturais que Deus deixou para todos nós tomarmos posse e fazermos uso. Parece que muitas vezes nós tentamos resolver os problemas por nossa conta. Seja o que você for fazer na tua vida, leve em oração primeiro a Deus. Vai ao médico, saia de casa, ore a Deus primeiro. Vai resolver um problema, Senhor, preciso da tua orientação. Vai fazer uma viagem, Senhor, dá que possamos fazer essa viagem, ela seja divertida, ela seja abençoada, o Senhor possa nos levar e nos trazer em paz. Tudo o que você for fazer na vida, considere Deus em primeiro lugar, pois senão ele ficará sempre no campo teórico. Precisamos orar. Tem compêndios e compêndios de livros de oração. Você pode ler tudo sobre a oração, mas se você não orar, vai ficar na teoria. Quando nós temos que viver na prática uma vida de oração. Todos os dias. Se dizemos que amamos a Deus e que dependemos dele, nós precisamos gostar de ficar na presença de Deus. Quando buscamos a Deus, quando nos humilhamos diante da sua presença, a sua onipotente mão vem sobre nós. Então, seu braço sai em nossa defesa e nos concede a vida. Mas uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que quando estivermos num beco sem saída, confie nas promessas de Deus. Foi o que Josafá fez, capítulo 20, versículos de 4 a 12. Não basta somente orar. Nós precisamos orar como convém. Não basta nós pedirmos. Nós precisamos pedir conhecendo a quem nós estamos pedindo. E para você saber a quem você está recorrendo, falando, você precisa conhecer. Para conhecer, você precisa andar com ele. Andar com Deus. Josafá andava com Deus. Josafá reconhece que Deus é soberano. Ele é Senhor nos céus. Ele domina sobre os reinos da terra. E ele ora. Mas ele ora de uma maneira consciente. Ele ora de uma maneira enfática. Ele ora pedindo a força, pedindo o poder, e ele sabe que a força e o poder é de Deus, e a Deus ninguém pode resistir.
quando compreendemos a grandeza de Deus, quando entendemos que é Deus que coordena as nossas vidas. Olha, você acha que está aqui presente porque você tem força suficiente para estar aqui? Você só está aqui porque Deus assim o permite. Você não é dominado por você mesmo. Você é dominado pela força maior que está no seu coração, a presença de Deus. E Josafá sabia disso. Ao mesmo tempo em que ele busca Deus em oração, ele abriu as Escrituras para orar e fundamentar a sua oração, sabendo que Deus é poderoso, porque a palavra estava dizendo que Deus era poderoso, e que tudo o que havia acontecido no passado era testemunho para ele abraçar e saber as promessas de Deus. Eu tenho que confiar. Você não pode somente orar, você precisa confiar nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus se tornam no alicerce para você prosseguir com a sua vida, para você prosseguir com as suas dificuldades, para você sair da sinuca de bico, para você sair do beco sem saídas. A Bíblia, ela tem 365 não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo para cada ano, para cada dia do ano. 365 vezes na Bíblia está escrito, não temas. Eu sou o Senhor teu Deus, que cuida de você, que te carrega, que te mostra o caminho. Mas a terceira lição, nós podemos aprender que não basta orar, não basta apenas a gente confiar nas promessas de Deus, mas quando você estiver num beco sem saída, ouça a palavra de Deus e obedeça. O grande problema de Deus com a humanidade é só um: falta de obediência. Deus não está nem aí com as questões dos dízimos à igreja, porque Deus não precisa de nenhum centavo nosso. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o grande problema de Deus conosco é quando ele fala, trazei à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, e veja se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E ele suprirá em glória todas as necessidades. E quando Deus diz isso, ele não precisa, mas ele só tem um desafio desde o início da Bíblia, da criação. Foi este o problema de Deus com a humanidade. Foi obediência. Não mexa naquilo. Mas o homem foi lá e desobedeceu. E então Deus passa a testar o homem através de um movimento de obediência de novo. E aqueles que conseguem obedecer são aqueles que têm a presença de Deus, a conversão em Cristo, e podem se relacionar com Deus de uma forma efetiva, de maneira tal que Deus olha e diz, eu me alegro de você, que você não só lê a minha palavra, mas você absorve ela de tal maneira que ela está encalacrada em você e você consegue obedecer o que eu estou dizendo, você consegue crer no que eu estou falando. E você crendo, eu vou manifestar em você a minha vontade. Foi o que aconteceu com Josafá. Quando todos os homens e mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, convocados por Josafá, Deus se manifestou e falou com eles, trazendo uma palavra maravilhosa. Por intermédio da oração, nós falamos com Deus. Por intermédio da palavra dele, ele fala conosco. Quando entendemos isso, a palavra de Deus veio e encorajou o povo a olhar para as circunstâncias e não temer as circunstâncias. Deus iria dar para eles a vitória. A palavra gerou fé no coração. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Você quer ter fé? Conheça a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Estude a palavra de Deus. O Espírito de Deus virá
e vai te ensinar todas as coisas. Um cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Certa vez, num ônibus, um muçulmano perguntou a um cristão qual era o motivo e a razão da fé dele. E aquele cristão diz, olha, eu não sei lhe responder essa pergunta. E o muçulmano então disse, então eu vou responder por você. E falou sobre a Bíblia de um conhecimento tal para aquele cristão que ele ficou completamente envergonhado, porque ele não conhecia as Escrituras Sagradas. Hoje tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que Deus está falando com ele, porque não conhece, porque não estudam, porque não sabem que Deus quer conversar com eles. E às vezes nós temos a palavra, temos um acesso tão grande, quando milhares de pessoas espalhadas pelo mundo querem ter um pedacinho, um pedaço da folha da Bíblia, para ficar lendo todos os dias. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Josafá creu na palavra de Deus. A palavra gerou fé no coração. E ele tirou os olhos dos problemas. E ele colocou os olhos em Deus. Porém, os meus olhos estão fixados, presos em ti. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Quais as questões que envolvem a sua vida? Que você está dizendo, estou num beco sem saída. Eu creio que não tem mais jeito. Na hora que não tem mais jeito, que vem aquele que pode dar um jeito. Não é você, mas é o Deus em quem você confia. E, finalmente, quando você não souber o que fazer, ou quando você estiver num beco sem saídas, faça o seguinte, louve a Deus com confiança. O conjunto feminino cantou, a igreja cantou, louvamos a Deus aqui nesta manhã, falamos com Deus, e quando Josafá se viu nessas circunstâncias, o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos de 20 a 30, até eu quero sugerir para vocês, quando chegarem em casa, leiam o capítulo, tarefa de casa, né? Leiam o capítulo 20 de 2 Crônicas inteirinho. Você vai assimilar esta mensagem de uma forma mais efetiva, né? Com todos os contextos. É muito bonita essa história. Tem mais mensagens para ser arrancadas deste texto. Mas aqui, neste momento, quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor, pelo cântico, pela adoração. Eles enfrentaram os exércitos inimigos, não com armas, não com espadas, não com lanças, mas eles enfrentaram o exército inimigo com louvor, com cântico. Sabia disso? É muito interessante. Eles louvaram depois que o inimigo foi desbaratado? Não. Eles louvaram antes de derrotar o inimigo. Começaram a cantar as harpas, começaram a louvar. E num dos momentos do texto, mais à frente, eles nomearam pessoas para cantarem. Pessoas que fizessem solos, que pudessem adorar, pudessem louvar a Deus. Às vezes você canta em casa, louvores a Deus, no banheiro, dá eco, né? Chuveirinho lá e... às vezes a gente entra e fica inspirado para cantar, não sei porquê, né? Mas acontece. Você está sozinho, meditando, mas o louvor, ele liberta. E o louvor não é apenas a consequência da vitória, ele é a causa da vitória. O texto diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, 2 Crônicas, do capítulo 20, versículo 22. Cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Louvor é o brado de vitória, do triunfo dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, no campo de batalha. Quando os problemas parecerem insolúveis, faça o que Josafá fez.
Ele orou e jejuou. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele louvou ao Senhor. E Deus deu para eles a vitória. Deus falou, fiquem parados e vejam o livramento que eu vou dar a todos vocês. Os inimigos foram mortos. Eles confundiram uns com os outros, começaram a se degladiar uns com os outros. Quando eles chegaram naquele vale, o vale já estava totalmente dominado pela graça e pelo poder de Deus, daqueles povos que queriam destruir. Porque Deus mesmo fala, eu vou destruir esses povos porque a briga não é com vocês, a briga é comigo. E Deus foi lá e deu a libertação. Eu penso que parece que o mundo está num beco sem saídas. Mas existe uma saída. E esta saída é Cristo Jesus no coração. As pessoas estão violentas, as pessoas estão matando umas às outras por aí. O domingo passado nós citamos aquele caso daquele garoto que foi apresentar a namorada ao pai, a moça foi apresentar o rapaz aos pais, e o pai mata a família inteira. Daquele rapaz que era um artista, não sei, um ator. Que mundo é este? Mundo sem Deus, mundo sem Cristo, mundo sem a presença do Pai. Porque quando Cristo vem para dentro de nós, pode ser a pior pessoa desta vida. Ela é transformada no seu caráter. Ela é transformada na sua personalidade. Porque não é mais ela que está vivendo, mas é o Espírito de Deus que passou a habitar o coração dela. E ela foi transformada. Seja de uma maneira ou de outra. Ela foi transformada para melhor. E nesta manhã, você possa saber se por acaso você está num beco sem saída. Se você por acaso passou por um beco sem saída. Se você por acaso está vislumbrando um beco que vai se configurar à frente, sem saídas, lembre-se, ore e jejue. Confie nas promessas de Deus. Ore e obedeça à palavra de Deus e cante louvores. O Pai Celestial estará ouvindo a sua prece, a sua oração, e tudo vai ficar bem. Seja no relacionamento com o filho, seja num momento no trabalho, seja a sua vida, quem sabe você está sem um emprego, quem sabe algo está acontecendo com você. Leve a Deus em oração, espere nele, e o mais ele fará. Que Deus muito os abençoe, que você possa, na história de Josafá, se por acaso estiver num beco sem saídas, recorra a Cristo Jesus, entregue a sua vida nas suas mãos. Amém?